Se Deus realmente existe, a busca por ele deve ser um dos mais sérios empreendimentos humanos. Este é um trecho de A História da Vida, editado em 2011, livro de Michelson Borges. Hoje nós estamos aqui, o Museu da Justiça, com o objetivo de fomentar aproximações entre o direito e as demais humanidades, dar continuidade às atividades do programa Humanitas, ciclos de palestras, debates e diálogos, em formato virtual, neste dia 27 de fevereiro, 17 horas e alguns minutos, cujas ações têm um propósito específico de promover a cultura humanística, filosófica, científica e artística. Em sua 17ª edição, em formato virtual ainda, intitulada A Ciência, o Logos e a Fé. O Humanitas conta com a presença do jornalista, escritor, teólogo, editor e pesquisador Michelson Borges, que compartilhará sua reflexão e experiência multidisciplinares acerca das relações entre o pensamento científico, a reflexão lógico-racional e as vivências espirituais da fé fundamentadas em argumentos e evidências científico-racionais, históricas e fundamentos históricos e arqueológicos. Jornalista graduado pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-graduado em Biologia Molecular pela Universidade Cândido Mendes e mestre em Teologia pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, Borges é autor de vários livros sobre as relações entre ciência e religião, história e mídia, entre os quais A História da Vida, que é de 1999, a edição original, e Por que Creio, edição de 2019, editado em 2019. E um livro, O Porquê Creio, né, em que ele entrevista pesquisadores em áreas como biologia, geologia, bioquímica, física, matemática, arqueologia e teologia, sobre ciência e religião. Ele é editor da revista Vida e Saúde e mantém os blogs, né, dois blogs, entre eles o Outra Leitura, por exemplo. Além disso, ele é vice-presidente da Sociedade Criacionista Brasileira. O outro blog é o blog Criacionismo, e tem participado como palestrante em seminários no Brasil e no exterior. É casado com Débora Tatiani, é pai de 3 filhos. Após a sua palestra, o pesquisador será entrevistado e, na sequência, o público também poderá conversar com o convidado ou lhe direcionar perguntas. Os ciclos Humanitas objetivam difundir e realçar noções ético-humanísticas em apoio ao amplo esclarecimento sociopolítico imprescindível ao exercício democrático da cidadania. O evento conta com o apoio das equipes de produção e do educativo do museu, representadas aqui pela Lívia e pela Sara, além da coordenação e mediação minhas. Eu sou W. Lemos, doutor em literatura comparada pela UERJ, sou integrante do corpo de instrutores da Escola de Administração Judiciária e informo que serão concedidas horas de capacitação, né, pela ESAD, graças a essa parceria entre o Museu da Justiça e a ESAD. Né? Todos os participantes contam com a adição de horas do seu processo de formação continuada no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Então, ditas essas palavras, estendo as minhas boas-vindas a todos e todas em nossa audiência e ao nosso convidado, Michelson Borges, a quem eu passo a palavra. Muito bem, obrigado pelas palavras introdutórias, Vanderlei. Obrigado especialmente pelo convite que me estendeu para compartilhar algumas coisas aqui com os amigos. Muito boa tarde a todos que estão assistindo a esta transmissão também, e os demais que depois terão aí a oportunidade de assistir a gravação também. Um grande abraço e obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. E parabenizo também, né, a iniciativa aí do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de abrir espaços aqui para reflexão, como nós precisamos realmente de momentos assim em nossa rotina tão acachapante aí, né, tão cheia de tantas coisas, como é bom parar um pouco, arejar os pensamentos, submeter nossas certezas e incertezas à reflexão. Eu tenho certeza que todos nós crescemos com isso. Todos nós podemos abrir nossos horizontes, né, e nos tornar pessoas melhores. Então, parabéns, Tribunal do Rio de Janeiro, por essas iniciativas, né, que tem tomado aí de promover a cultura e o debate respeitoso, o diálogo. Isso só nos faz crescer como indivíduos e como sociedade. Bem, o tema que me propuseram, né, e que me propus abordar é a ciência, o logos e a fé. Se for possível colocar já na tela aí a apresentação, nós vamos então, preparei aqui uma apresentação em preze para vocês. Inclusive, se depois quiserem
ter acesso a esse material, eu deixei o link com o Vanderlei, e ele pode compartilhar à vontade, não há nenhum copyright disso aí, é um material que pode depois ser utilizado em aprofundamentos, em pesquisas, da forma como vocês bem entenderem, tá bom? Pode avançar aí para mim a apresentação, vou pedir que nós vamos interagindo aqui, né? Eu vou solicitando aqui, vocês vão clicando para mim e a gente vai avançando. Pode avançar para mim. Mais um clique aí. Eu vou começar, na verdade, contando aqui brevemente a história de 3 personagens, 3 autores, pensadores, que tiveram sua cosmovisão alterada com o tempo, né? O primeiro deles, Francis Collins, ele é mais conhecido como o diretor do projeto Genoma Humano, ou seja, aquele projeto que, durante uma década, nos Estados Unidos, e com colaborações internacionais, teve a missão de mapear o genoma humano. Francis Collins era ateu no início desse projeto e, curiosamente, ao longo das suas pesquisas, depois de algum tempo, ele acabou, como diz ele mesmo no livro, né, se rendendo ali aos fatos, especialmente ao pesquisar o DNA humano, a informação genética. Depois eu vou tratar desse ponto aqui, porque é um ponto bem interessante, né, a origem da informação complexa, específica. Collins acabou, então, se tornando um teísta, ou seja, alguém que aceita a existência de um criador, de uma fonte inicial das informações, um organizador, um planejador, enfim. E ele publicou um livro que foi best-seller no New York Times, na lista lá dos mais vendidos, que é este aí que está na tela, já traduzido para o português, A Linguagem de Deus. Um cientista apresenta evidências de que ele existe. Muito interessante essa leitura. Especialmente pelo fato de que Collins ele passou por uma mudança, né, radical de paradigma de cosmovisão. O outro livro, There Is No God, e depois ali eles riscaram na capa, uma capa bem criativa, né? There Is a God, foi escrito por Antony Flew. Antony Flew foi tido, ele faleceu há poucos anos, foi tido como um dos mais importantes escritores, professores, era professor universitário, ateus do século XX. Ele, durante toda a sua carreira acadêmica, escreveu tratados, escreveu teses, escreveu livretos e livros a respeito do ateísmo. Curiosamente, a semelhança do que aconteceu com Francis Collins, mais para o fim da vida, o Antony Flew reconsiderou suas ideias e escreveu este livro aí, que foi traduzido para o português, acho que pela editora Objetiva, se eu não me engano, ou não me recordo agora a editora, mas enfim, em português, no Brasil, o título ficou Um Ateu Garante, Deus Existe. É um livro muito interessante. Antony Flew não parte de argumentos religiosos, porque como filósofo, ele analisa a questão do ponto de vista da filosofia, e ele explora especialmente os argumentos cosmológico e teleológico. São 2 argumentos clássicos aí quando o assunto é existência ou não de um criador, de Deus, enfim, né? E, inclusive, nesta palestra aqui eu vou me pautar bastante e vou me fundamentar bastante nesses argumentos, o cosmológico e o teleológico. Próxima tela fala de um outro personagem, esse um pouco mais para trás aí na história, pode clicar para mim aí. Eu encontrei a história dele no livro O Ateísmo Moderno, de George Sigmund, um teólogo e filósofo alemão. Esse livro, obviamente, já está esgotado, é da década de 50. Encontrei um sebo, inclusive, é um tesouro, é um livro muito interessante. O que o Sigmund faz nesse livro é traçar a biografia de vários filósofos importantes e famosos, como Kant, Hegel e outros mais, né? E ele fala, Nietzsche, enfim. E ele conta aqui a história de Heinrich Heine, um importante filósofo alemão também, lá dos anos 1800 e meados de 1800, que era um ateu bastante destacado ali, né? E passou a vida negando Deus. E em 1849, já bastante debilitado pela doença que o acometeu, a sífilis, ele fez uma declaração a um amigo, o arqueólogo Fernando Meyer, que deixou muita gente assim admirada na época, né?
Pode clicar na próxima tela, eu vou ler para vocês a declaração de Heine, feita ao amigo, né? Ele disse assim: pode acreditar, meu amigo, pois é Heinrich Heine quem lhe confia em seu leito de morte, após longos anos de madura reflexão, depois de considerar atentamente tudo quanto sobre a matéria se tem falado e escrito em todas as nações. Cheguei à certeza de que existe um Deus, que é o juiz de nossas ações, de que a nossa alma é imortal e existe uma vida no além, onde o bem é premiado e o mal castigado. Não tivesse eu essa fé, persuadido da incurabilidade do meu mal, já há tempo teria posto um fim à minha miserável existência. Pode avançar? E ele conclui dizendo o seguinte: agora sim, vejo claramente, e quem me conhece e me vê, pode dizer que não falo por coação ou com o espírito obnublado, obscurecido, né, pela idade, pela doença, mas numa hora em que as minhas faculdades estão tão robustas e arejadas como em qualquer tempo anterior. O detalhe interessante desse livro do George Sigmund é que ele mostra a trajetória, como eu disse, né, a trajetória desses filósofos como Heine, na juventude, naquele momento assim de mais ímpetos, né, quando eles escrevem suas obras seminais, enfim, mas no fim da vida, com a maturidade tendo chegado, vários deles reconsideraram várias posições. Como é o caso aqui do Heine, que reconsiderou seu ateísmo e termina então seus dias como alguém semelhante, né? Semelhante a Anthony Flew, como um teísta, alguém que aceita a existência de Deus. Isso tudo para dizer que é possível, sim, considerar esse assunto de um ponto de vista filosófico, né? Note que nem Heine, nem Flew, nem tampouco Collins chegaram a essas conclusões com base num livro religioso ou numa experiência mística ou coisa parecida. Não, eles chegaram às conclusões a que chegaram por uma análise filosófica, né? Analisando argumentos, analisando de forma racional essas questões. Nós podemos fazer a mesma coisa, eu espero que nesta palestra aqui realmente seja o que nós vamos fazer, né? Nós vamos analisar o assunto de uma perspectiva racional, usando também os argumentos que levaram alguns desses pensadores às conclusões a que eles chegaram. Então, na próxima tela, eu vou aqui citar os argumentos que nós vamos analisar en passant, né, rapidamente, porque o tempo aqui não permitiria. Cada um deles daria para ficar aqui muitas horas, né? Eu tentei fazer uma síntese aqui nessa exposição. São os argumentos cosmológico, aquele mesmo que o Anthony Flew analisa, né, demoradamente em seu livro. O argumento teleológico, não confundir com teológico, ok? Que é outra coisa. Teleológico vem do grego telos, palavra que significa algo como projeto, intencionalidade, design, né? Telos, teleológico. Depois, argumento arqueológico e o argumento escriturístico. Vamos ao primeiro, então. Argumento cosmológico. Pode passar para mim, por favor. Então, nós temos aí 3 premissas que compõem um silogismo, né? Na lógica. O primeiro deles diz: tudo que teve um começo tem uma causa. Parece que esse é bastante autoevidente, né? Acho que o próprio bom senso nos diz que se teve um começo, alguma coisa teve que ter tido uma causa. A segunda premissa já não é tão autoevidente, haja vista aí as discussões que há no meio científico, especialmente entre cosmólogos, astrônomos, filósofos. É a premissa que diz: o universo teve um começo. E a terceira premissa vai depender das conclusões a que nós chegarmos com relação à segunda, que diz: o universo teve uma causa. Portanto, a questão aqui em discussão é mais a premissa 2, né? Porque tudo que teve um começo teve uma causa. Ok, isso é ponto pacífico, eu entendo. Agora, o universo, para algumas pessoas, não teve um começo. Para alguns pensadores, especialmente mais antigos, o universo poderia ser eterno. Parece-me que hoje em dia já não é mais, né, já não se pensa mais tanto assim, como veremos. Porque se o universo teve um começo, aí, forçosamente, ele tem que ter tido uma causa. Vamos analisar brevemente aqui a premissa número 2. Pode passar para mim. Eu vou usar aqui uma ilustração, algo bem simples, né? Até porque eu também não sou especialista, né, em astrofísica, em cosmologia, e aí eu gosto de pegar exemplos mais simples para que eu mesmo possa entender a questão, né?
Pense num automóvel, você enche o tanque dele e começa e liga o carro, né? E ele começa a funcionar. Veja, se esse automóvel tivesse sido ligado uma eternidade no passado, ele estaria funcionando ainda hoje? Veja que eu estou aqui resumindo de forma bem simples a primeira, a segunda leis da termodinâmica, né? Transformação de energia, enfim. Se nós tivéssemos ligado esse carro uma eternidade atrás, no passado, obviamente que ele não estaria mais funcionando há muito tempo. Na verdade, uma eternidade para trás, né? Por quê? Porque todo o combustível químico armazenado no tanque de combustível, né, teria sido transformado em energia cinética, em movimento, e não mais estaria disponível para trabalho. Então, o carro não estaria mais funcionando. Simples assim. Estaria parado. Ok? Trazendo essa comparação, pode passar a próxima tela. Trazendo essa comparação para o universo, a gente pode tirar algumas conclusões interessantes, né? Mas antes, deixa eu citar aqui uma publicação da revista científica New Scientist, alguns anos atrás, trouxe uma matéria bem interessante com o título Por que os físicos não conseguem evitar o evento da criação? Não esquece do exemplo do carro, tá? Já vou voltar a ele. Mas mantém isso aqui também na sua mente, ó. Por que os físicos não conseguem evitar o evento da criação? E aí é uma citação de um físico importante chamado Alexander Vilenkin, que disse o seguinte: toda evidência que temos diz que o universo teve um começo. Ou seja, para resumir a questão, hoje há muitas e muitas evidências acumuladas de que, sim, houve um Big Bang. Embora possamos divergir com respeito à descrição desse fenômeno, talvez para alguns seja uma grande explosão cósmica ou coisa parecida, na verdade o modelo padrão proposto lá pelo padre, foi um padre que propôs esse modelo, né? Me fugiu o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro, Lemaitre. Georges Lemaitre. Exatamente, Georges Lemaitre. Ele propôs um modelo padrão que simplesmente explica, né, de modo muito convincente, a questão da origem do tempo e do espaço. Isso seria o Big Bang na sua essência. Não tem nada a ver com explosão, coisas assim que depois contaminaram o modelo na visão popular da coisa, né? Então, é criação do tempo e do espaço. Tanto é assim que muitos cientistas na época resistiram à ideia do Big Bang por ele ser um tanto, digamos assim, teológico, né? Porque ele propõe um começo para o universo. E lembram do silogismo? Tudo que tem um começo tem que ter uma causa. E os cientistas naturalistas queriam evitar essa discussão. Causa do universo, não queremos tratar disso. Enfim, o fato é que hoje há eu diria que há um consenso de que realmente o universo teve um começo. Com a descoberta da radiação cósmica de fundo, com a descoberta, né, detecção de ondas gravitacionais e uma série de outras evidências científicas que apontam para um começo, sim, um começo do universo. Ainda que nós entendamos que tenha sido no evento Big Bang. Mas, repito, se houve um começo, tem que ter tido uma causa envolvida aí, né? Vamos lá, então. Prossigamos aqui na nossa análise. Bem lá atrás, um cientista famosíssimo, né, um dos pais da ciência, né, nós podemos chamar assim de precursores da ciência, juntamente com Galileu, Copérnico e outros, Isaac Newton. Ele já definia a ciência da seguinte forma: uma argumentação retrospectiva ao longo das causas e efeitos mecânicos até chegar à primeira de todas as causas, que certamente não é mecânica, e que para Newton era chamada de Pantocrator, ou seja, o Todo-Poderoso. Olha que interessante. Eu não sei se vocês sabem, amigos, mas Newton escreveu mais sobre teologia até do que sobre matemática, ótica, as áreas do conhecimento que ele estudou, né? Foi um grande cientista e também um grande teólogo. Eu tenho em minha biblioteca, não trouxe aqui, acabei esquecendo, um livro com o título Estudos sobre Daniel e Apocalipse, de Isaac Newton. É um livro fantástico, muito interessante. Ele dominava aí a teologia tanto quanto dominava a ciência, né? E para Newton, o objetivo da ciência verdadeira é fazer um estudo retrospectivo. Então, assim, nós temos um efeito. O que causou esse efeito? Vamos retroceder. Foi isto? Tá, o que causou isto? Vamos retroceder um pouco mais nessa cadeia de causas e efeitos, ou dos efeitos para suas causas. Chega um momento que você chega à primeira causa não causada, evidentemente. E a primeira causa não causada não pode ser natural, porque ela cria tudo que é natural. Então, na ideia de Newton, essa primeira causa não causada teria que ser
obrigatoriamente sobrenatural, acima, além e antes do que é natural. É um pensamento interessante, né? Porque a primeira causa não pode ser causada por nada, não pode se autocausar. Então, ela tem que ter um início além do natural, porque cria tudo que é natural. Vamos avançar aqui. Analisar um pouquinho a questão da primeira causa não causada aí de Newton, ok? Ela tem que ter pelo menos 4 características. Primeira, tem que ser todo-poderosa. Como assim? Bem, é uma causa que cria tudo que existe. E tudo que existe é muita coisa. Querem ver? Pode passar a próxima aí. Não sei quantos já viram aí um videozinho que é compartilhado nas redes sociais, tem na internet, né? Eu não vou ter tempo aqui de exibi-lo, mas é aquele vídeo que mostra as proporções cósmicas das coisas, né? Só nessa imagem aqui você já tem uma pequena ideia, né, das proporções aí, por exemplo, de Mercúrio, Marte, Vênus, Terra, e aí os gigantes gasosos do nosso sistema solar. Temos ali Netuno, Urano, Saturno e Júpiter. Note que em Júpiter tem uma mancha ali, que é uma tempestade que já dura milhares de anos. Só aquela tempestade já é do tamanho da Terra, praticamente, né? Se colocássemos o Sol aí, não caberia na tela. O Sol é muito, muito maior do que tudo isso aí. E o nosso Sol é minúsculo perto de estrelas como, por exemplo, Aldebaran, Betelgeuse, Cão Maior, e outras tantas que são milhões ou bilhões de vezes maiores que o Sol. E tudo isso, pode clicar mais uma tela aí, tudo isso que eu falei agora, que está naquela imagem e muito mais, está contido aí, nesta galáxia chamada Via Láctea, que é onde nós moramos, né? Nós moramos num desses braços aí em espiral, o braço do Sagitário, e nosso sistema solar é um entre outros tantos bilhões que há na galáxia. Clica mais uma tela para mim. A foto que vocês verão a seguir, esta aí, ela foi tirada pelo telescópio espacial Hubble. Agora tem um mais possante, né, mais potente, que é o James Webb, mas o Hubble prestou grande serviço enquanto funcionou, ainda funciona, né? E essa foto aí pode até à primeira vista parecer que esses pontos luminosos seriam estrelas, mas não. Cada ponto desse é uma galáxia. Agora imaginem, amigos, né? Cada ponto desse aí, alguns você pode até ver que tem uma forma até espiralada também ali, né? Cada ponto desse aí contém bilhões de estrelas. E segundo estimativas, né, o universo teria aí centenas e centenas de bilhões de galáxias. Então, quem é bom em matemática, aí vocês que são dessa área, tentem calcular aí mais ou menos 100 bilhões, que seria algo aí, a estimativa de estrelas em nossa galáxia, por mais aí algumas centenas de bilhões de galáxias. É um número incalculável de estrelas. E de planetas também, né? O universo é muito, muito, muito grande. Na próxima imagem, nós vamos ver aí os chamados superaglomerados de galáxias. Aí é o extremo, é onde o limite do alcance de nossos aparelhos de detecção, de captura de imagens. Cada mancha dessa é um aglomerado de galáxias. Então imagine realmente o tamanho de tudo isso, né? E eu volto à questão, pode clicar mais uma. Essa primeira causa não causada de Newton aí, ela criou tudo isso. E aquilo que cria sempre tem que ser maior do que aquilo que é criado, né? Então nós só podemos chamá-la de todo-poderosa. Enfim, tem que ser uma causa inteligente também. Mas por que inteligente? Ora, na próxima imagem eu vou fazer uma comparação de novo aí com vocês. Imaginem que você seja um astronauta que faça parte da primeira expedição para Marte, ok? Você, depois de alguns anos de viagem pelo espaço, e Marte está aí pertinho, viu? Mas mesmo assim para nós são distâncias bem grandes, né? Você viaja ali alguns anos, desembarca em Marte com a sua roupa espacial e de repente você tropeça num objeto. Você se abaixa para pegar o objeto e na sua mão aparece um relógio. Quais seriam suas possíveis conclusões, tendo na mão um relógio que estava no chão de Marte, um planeta vazio de vida, né? Eu imagino que você pensaria talvez coisas como, puxa, alguém já passou aqui antes de mim, né? Alguém perdeu o relógio aqui. Ou então, marcianos, se existiram no passado, usavam relógios. O que eu imagino é que ninguém pensaria o seguinte:
Depois de tempestades tempestades por lá, né? Tempestades de vento aqui acabaram agrupando partículas de sílica, depois, que é material que tá na composição do vidro, né? Depois aí um meteorito caiu aqui perto e fundiu essa sílica e fez com que ela se tornasse uma peça de vidro. Aqui perto também metais foram se agrupando casualmente, depois uma atividade vulcânica fez com que eles derretessem, fossem se formando ao longo de milhões e milhões de anos engrenagens, depois de outros tantos milhões de anos, essas engrenagens se conectaram, aquela peça de vidro se conectou também com um mecanismo metálico, e depois de alguns bilhões de anos aparece ali um relógio funcionando. Bem, eu acho que isso aí escapa muito, né, do senso comum, da lógica, tanto é que lá atrás um pensador aí chamado William Paley já tinha proposto o argumento do relojoeiro e do relógio, né? Ele dizia que não é possível haver um relógio sem um relojoeiro. Eu sei que fazer comparações de mecanismos assim com a vida, por exemplo, é um tanto forçoso aí, mas não deixa de ser uma boa comparação, né? Ninguém concluiria ao encontrar um relógio em Marte que ele apareceu ali por acaso. Na próxima imagem nós vemos então um mecanismo que supera em muito os relógios feitos pelo ser humano. Na verdade, por muito tempo, nossos relógios têm se baseado, exceto os relógios atômicos, né, têm se baseado nos movimentos dos planetas e dos sistemas, né? Então, nós temos aí o sistema solar, né, que é um relógio cósmico, fantástico. Diz uma história que eu até não confirmei ainda se é uma lenda ou não, que Isaac Newton tinha em seu escritório uma maquete do sistema solar. Ele movia ali uma manivela, essa maquete se movimentava, né, tinha uma bola ali, uma esfera folhada a ouro no centro, fazendo o lugar do Sol, e um dia entra na sala de Newton um colega cientista ateu e perguntou para ele: quem fez isso, Newton? Que maquete fantástica. Newton aproveitou a deixa e fez uma brincadeira e disse para o amigo: ninguém, ela apareceu aqui. E o colega dele ficou contrariado, obviamente, né? E Newton respondeu dizendo assim que achava estranho o pensamento do amigo de não crer que a maquete pudesse ser fruto do acaso, enquanto ele cria que o original, muito, muito mais complexo, fosse obra do acaso, da casualidade, né? Enfim, mesmo não sendo talvez verdade a história, ela é bem instrutiva, né? Na próxima tela, eu vou mostrar a vocês aí uma citação de uma revista. Frequentemente ela aborda assunto da religião com muito preconceito, desfaz, né, do tema Bíblia quando aborda esse assunto, enfim. Mas eu usei a propósito essa citação dessa revista, super interessante, porque eu percebo que de vez em quando eles tropeçam, né, num relógio, mas fazem de conta que nada aconteceu. Querem ver? O trecho da reportagem dessa edição especial 29 Coisas que Não Fazem Sentido diz o seguinte: se a gravidade fosse um pouco mais forte, as estrelas teriam vida muito curta e nunca haveria tempo hábil para a evolução das espécies. Eles já assumem como fato, né, a evolução das espécies, aí dizem que não haveria tempo para isso. Se fosse mais fraca a gravidade, não seria capaz de agregar a massa em estrelas. E a atração mútua entre elétrons e prótons, se fosse diferente do que não existiriam átomos estáveis. São parâmetros que, devidamente ajustados, tornaram o universo um local, um lugar habitável. A pergunta que não quer calar é: quem ou o que fez essa tunagem ou regulagem do cosmos lá no começo de todas as coisas? Percebam que é a pergunta que leva à primeira causa não causada, é a pergunta que leva ao Pantocrator proposto por Isaac Newton. Infelizmente, no parágrafo seguinte, eles mudam de assunto e abandonam a grande pergunta: se há tudo isso, quem fez tudo isso, né? E, de fato, essa citação nos faz lembrar e pensar que realmente o universo só existe, a realidade que nos rodeia só existe porque existem parâmetros finamente ajustados, quer no que diz respeito ao macro, a gravidade, e também no que diz respeito ao micro, né? As forças eletromagnéticas, a força fraca e forte, enfim, né? Tudo, do macro ao micro, do micro ao macro, depende de parâmetros finamente ajustados. A pergunta realmente é essa aí, ela é importante. Quem regulou tudo isso? Quem afinou essas constantes para que tudo pudesse existir como nós podemos ver? É a pergunta importante que deveríamos considerar, mas infelizmente na matéria não é considerada. Próxima tela. Nós já vimos então que essa primeira causa não causada, tratada por Newton, ela tem que ser infinitamente poderosa para criar um universo infinito, tem que ser tremendamente inteligente para planejar um universo que funciona,
de forma afinada, tem que ser também imaterial, além do espaço e eterna. Por quê? Simples, porque ela cria um espaço, um universo que é material, espaço-temporal e eterno, né? Ou melhor dizendo, ele é temporal. A causa tinha que existir antes do tempo, portanto, ela é eterna. Gente, não se esqueçam de um detalhe, tá? Não existe espaço sem tempo e nem tempo sem espaço, né? O próprio Einstein já havia explicado isso em suas teses, né? Em sua teoria da relatividade, que o que existe é um tecido, né? É um tecido espaço-tempo. E os dois são interdependentes. Portanto, quando é criado o espaço, o tempo forçosamente também é criado, e vice-versa. Então, se essa causa ela antecede tudo isso, ela só pode ser, repito, imaterial, porque cria matéria, além do espaço, porque cria o espaço, e eterna, porque cria o tempo. Essa dimensão, né? Então, é uma causa realmente muito especial. E tem que ser, finalmente, uma causa pessoal. Por quê? Porque somente uma pessoa dotada de livre-arbítrio, de pensamento, livre vontade, é capaz de planejar e trazer à existência um universo, tempo, espaço, matéria. E, curiosamente, pode clicar a próxima, quando nós analisamos essa questão do ponto de vista filosófico, nós chegamos muito perto da definição judaico-cristã de Deus. Interessante, não? Porque na Bíblia, esse Deus é apresentado como sendo transcendente, todo-poderoso, onipotente, onisciente, né? Além do tempo, do espaço, da matéria. É interessante porque, digamos que na Bíblia encontramos um atalho de definição para o Deus, ou para a causa primeira não causada, que nós encontramos também por meio da filosofia, abordando ali o pensamento de Isaac Newton, ok? Pode avançar, nós temos mais um argumento para considerar aqui ainda, que é o argumento teleológico. Mais uma tela. Ele também se compõe de 3 premissas básicas, que formam um silogismo, e elas são parecidas com a do argumento cosmológico. Primeira, tudo que tem um projeto tem que ter um projetista. Eu acho que todos concordamos com isso, né? Esse programa que estamos usando aqui para a transmissão dessa palestra teve um projeto. O ambiente em que você está, se debaixo de um telhado, teve que ter um projeto. Se não teve, você deveria ficar assustado agora, porque o que garante que essas vigas aí, colunas, são capazes de sustentar o peso sobre elas? Então, se há um projeto, tem que ter um projetista. Segunda premissa, a vida tem projeto. Aí, de novo, as opiniões divergem, porque há pessoas que pensam que não, a vida teria surgido simplesmente, casualmente, né? E há pessoas que pensam que não, ela foi projetada. Dependendo da resposta que você dá à segunda premissa, você tem a terceira, que diz o seguinte: a vida tem um projetista. Se você entende que a vida tem um projeto, ela tem que ter um projetista, porque a primeira premissa diz que tudo que tem um projeto tem um projetista. Ok? Vamos lá, então. Vamos analisar essa questão. Próximo. Eu gosto muito de arte, de pintura, de desenho. Também já trabalhei como desenhista por um tempo, enfim. E entre os pintores que eu mais admiro, cujas obras eu mais admiro, um antigo, um já falecido e um contemporâneo, estão Auguste Renoir e Vladimir Volegov, um francês e um russo. Inclusive, eu vejo algumas semelhanças assim de pinceladas, de escolha de cores entre os dois. E por gostar tanto desses pintores, da obra deles, eu acredito que se eu vir um quadro de qualquer um deles em algum lugar, ainda que eu não veja a assinatura, eu consigo identificá-los. Este aqui é um Renoir, este aqui é um Volegov. Isso só é possível por causa do quê? Do design, do estilo, né? A direção das pinceladas, o uso das cores, da luz e sombra, e uma série de outras características, né, que não vem ao caso aqui agora. Então é possível, sim, por meio da digital, você descobrir quem imprimiu a digital. Por meio das evidências, saber quem causou aquilo. Outra ilustração útil que a gente pode ter, pode clicar para mim aí, é a da investigação forense, né? Vocês conhecem muito bem esse assunto, mais do que eu. Quando acontece algum crime e o criminoso se evadiu, como se diz, né? Quando ele foge e não está mais ali, a polícia forense é chamada. E aí eles, como especialistas no assunto, colhem as evidências, pode clicar mais uma, levam para o laboratório, né? Analisam tudo aquilo ali e, se forem bastante competentes, frequentemente descobrem quem foi o criminoso. Não existiria investigação forense sem o conceito de design inteligente.
Eu queria que vocês percebessem isso, né? O que é o design inteligente? É a ideia de que, embora eu não conheça a natureza do designer, eu não saiba quem ele é, eu posso chegar à conclusão de que houve um designer analisando as evidências disso espalhadas pela criação. Eu sei, eu não gosto muito da comparação com a investigação forense, porque aí coloca um criminoso na história, né? Mas eu quero que vocês transponham a comparação e percebam aonde eu quero chegar. A ideia de que há um plano, há um planejamento, há um design inteligente. Talvez a comparação com a pintura seja a melhor mesmo, né? Pode clicar mais uma, vou fazer um teste com vocês agora. Observem essa foto aí na tela. Se eu lhes perguntasse, eu vou perguntar de fato, né? O seguinte, isso aí, não vou dar nome para não ficar fácil, né? Isso aí seria resultado de causas naturais ou de um planejamento intencional, de um design inteligente, de teleologia. Eu tenho certeza absoluta de que todos vocês, eu acho que mais de 300 pessoas aqui, pelo que o contador está indicando, todos vocês diriam que isso aí não poderia ser fruto de chuva, terremoto, vento, erosão e coisas parecidas. É resultado de causas, de algo intencional, de um projeto, de um design. Não só porque temos aí rostos, né? Se fosse um rosto, já seria complicado, né? De definir isso como sendo um rosto tão definido, né? Como sendo resultado de causas naturais. Mas nós temos 4 rostos, o que torna a informação aí contida uma informação complexa, ok? Temos 4 rostos, então temos informação complexa, mas não são só 4 rostos quaisquer. São rostos de pessoas que de fato existiram. Então nós temos informação complexa e específica. E, gente, esse tipo de informação não acontece por acaso. Ela depende de uma fonte informante. Portanto, o acaso aqui não responde. Mesmo que você não tenha visto a construção disso, eu acho que ninguém viu mesmo, né? Mesmo que você não tenha visto imagens e filmagens e fotos, né, comprovando que alguém fez, só por ver o resultado, a consequência, você já concluiria que tipo de causa foi responsável por isso. Próxima tela mostra algo até mais simples, tá? Imagine que você está caminhando pela praia, e aí no Rio de Janeiro vocês têm praias maravilhosas, né? Então é fácil para vocês até imaginarem isso, muito mais do que para mim que estou aqui no interior de São Paulo. Você está caminhando pela praia e vê uma frase, uma palavra que seja, escrita na areia. Aí vem um surfista brincalhão e diz para você assim, amigo, essa palavra aí apareceu por acaso aí. Você aceitaria esse tipo de, entre aspas, explicação? Eu creio que não, né? Mesmo que ele dissesse assim, mas foram milhões de anos a água do mar batendo aí na areia, o vento soprando e foi organizando as partículas de areia até formar essa palavra ou essa frase. Mesmo assim, a gente não aceitaria. Sabe por quê? Porque a gente resiste à ideia de que informação possa surgir do nada. Informação demanda uma fonte informante, né? Uma fonte de informações. Vamos partir para algo agora mais sério. Pode avançar. Eu vou falar agora de algo, como diz um amigo meu cientista, vida, porque vida ela é coisa de profissional, ok? Mas a propósito, eu peguei aí, propositalmente eu peguei aí uma forma de vida que muita gente diz que é rudimentar, que é simples forma de vida e tal, né? Veja só. E essa informação aí eu extraí de um livro de um biólogo ateu, chamado Richard Dawkins. Ele informa em seu livro, O Gênio Egoísta, que só no núcleo de uma ameba há o equivalente à informação contida numa enciclopédia. 30 volumes de informação, 30 volumes de livros, no núcleo de uma ameba microscópica. Pensa bem. Em toda a ameba haveria algo equivalente a mais de 1000 enciclopédias. Vamos dar um salto aqui agora? Pode passar mais uma? Vou dar um salto agora da ameba para um ser humano. Aliás, quando chega nesse ponto eu até brinco assim, né? Se alguém chamar você de ameba, fique feliz, não tem problema não, porque a ameba tem muita informação, né? Na verdade, essa frase, uma simples forma de vida, ela é totalmente contraditória, porque não existe isso. Para haver vida tem que haver complexidade. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Vamos pensar aqui no genoma humano agora, aquele que o Francis Collins estudou e por causa do qual ele se converteu, né? Mudou seus paradigmas. Se o genoma humano fosse impresso como livros, daria uma pilha, gente, de 170 metros de altura. Pode passar a próxima, acho que eu coloquei uma foto aí que vocês conhecem muito bem. Aí está.
metade do pão de açúcar de livros. É o que você tem dentro de você, no seu genoma. Amigos, só uma célula, tá? Só o DNA de uma célula tem 1,5 gigabyte de informação, tá? 1,5 gigabyte é 1 bilhão e meio de bytes de informação, de bits de informação. Então você tem aí nas suas células uma quantidade tremenda de informação, e é bom lembrar que você tem trilhões de células. Portanto, você teria algo, em termos de informação redundante, algo da cifra de uns 60, 70 zetilhões de informação. Esquece, é um número absurdo. O 60 seguido de 60 zeros. É um número que extrapola, né, a nossa contagem. É você, em termos de informação. Mas a ameba, não se esqueça, também é bem complexa, né? Pode passar. Eu vou agora mencionar uma reportagem que me chamou a atenção um tempo atrás e que eu tenho chamado de Enigma da Engrenagem. Próxima. Faz alguns anos aí que os cientistas encontraram num veio de carvão, lá na Rússia, datado em 300 milhões de anos, uma peça, um pedaço, um fragmento de metal. Uma liga metálica que não acontece naturalmente, portanto ela foi produzida de forma inteligente, obviamente. Mas acontece que 300 milhões de anos no passado, só havia por aqui talvez dinossauros. E quando se saiba, dinossauros não fazem metalurgia, né? Não produzem peças metálicas. Então a questão aí ficou bem complicada, né, para os cientistas que a gente chama de evolucionistas, né, que se pautam pelo modelo evolutivo e com a ideia de que a vida na Terra teria aí milhões e milhões de anos. Bem, o fato é que eles encontraram uma peça metálica presa num veio de carvão, esse sim datado em supostos 300 milhões de anos. E agora, como explicar isso? Na concepção evolucionista não havia seres humanos nesse tempo. E o que havia de vida não seria capaz de produzir esse tipo de coisa. Pode passar a próxima, eu vou mostrar qual foi a proposta de um dos cientistas que agradou todo mundo. Ele disse o seguinte, que após análise minuciosa, os pesquisadores concluíram que a peça tem 300 milhões de anos também e foi fabricada por um ser inteligente extraterrestre. Essa foi a proposta e foi aceita, né, pelos pesquisadores naquela época. A ideia de que passou por aqui uma nave espacial, 300 milhões de anos atrás, perdeu uma peça e ela ficou presa ali num lodaçal, numa turfeira, que depois virou carvão. Aí está a peça. Um pedaço de uma roda dentada. Pedaço de uma engrenagem. Sabe o que eu achei curioso? Mesmo cientistas naturalistas, nenhum deles propôs o seguinte. Gente, não poderia ser fruto do acaso isso aí? Será que não poderia ser, tipo lá, o relógio em Marte, né? Fusão de metais em atividades vulcânicas, aí foi com o tempo ligando um metal com o outro, formou essa liga, e depois, quem sabe, terremotos ou erosão, sei lá o que, teria moldado essa peça. Ninguém propôs isso, sabe por quê? Porque quando você vê uma evidência de máquina ou de informação na natureza, automaticamente os pensamentos vão para a ideia de que alguém fez. Note que aqui acontece a mesma coisa. Ainda que fosse um ET, um extraterrestre, mas alguém tem que ter feito. Não pode ter surgido isso aí. Ok, então vamos ver outra coisa aqui. Pode passar mais uma. Se um pedaço de uma roda dentada levou àquela conclusão de que alguém fez, o que você me diria se visse uma roda dentada inteira? Duas rodas dentadas sincronizadas inteiras, uma engrenagem completa. Qual seria a sua conclusão? Eu não sei se vai dar certo aí para a gente projetar um vídeo. Clica mais uma ali, por favor. E aí, veja se dá certo. Clicando no meio da tela, se o vídeo vai executar. Eu quero mostrar para vocês a quem pertence essa engrenagem. Tem um áudio também, a reportagem da Scientific American em inglês, mas dá para compreender bem o que eles estão dizendo aí. This jumping insect is a juvenile Issus coleoptratus, also known as a plant hopper. It makes a living hopping from plant to plant and extracting sugar from the plant's veins. Unlike many jumping insects, the plant hopper's legs sit directly under its body, and this creates a unique problem. Unless both legs fire with exactly the same force and within microseconds of each other, Issus goes spinning through the air like a poorly thrown frisbee. In contrast, a grasshopper's legs are positioned on the outside of its body, which gives it a larger margin for air when taking off. A new study in the journal Science reveals how Issus has resolved this problem. On the inside of the insect's thighs are two sets of teeth.
When it jumps, the teeth lock together, moving past each other at a rate of 50,000 teeth per second. This keeps the plant hopper's legs perfectly synchronized. According to the researchers, it's the first time that real working gears have ever been described in an animal, and they may be the first to have appeared on planet Earth. The plant hopper has been around for many millions of years, long before humans invented their own version of the gear. For Scientific American, I'm Eric Olson. Ok, muito obrigado. Vejam, resumindo, né, a primeira vez que os pesquisadores descobrem na natureza uma engrenagem, né, rodas dentadas trabalhando em sincronia que permitem que o Issus coleoptratus, aquele insetinho ali, salte de forma sincronizada. O grilo, o gafanhoto, ele também salta, mas não consegue fazer a mesma coisa porque ele não tem aquelas patas com engrenagens ali atrás. Bem, pode clicar a próxima imagem para mim. Se apenas um fragmento leva os pesquisadores à conclusão de que alguém fez, o que dizer desse mecanismo inteiro, né? Não, aí foram causas naturais filtradas por seleção natural. Não consigo ver, né? Para mim é contraditório esse tipo de conclusão. Nós temos nanorotores, nanomotores feitos pelos seres humanos que também são uma maravilha da tecnologia, sem dúvida nenhuma, né? Esse rotor aí, esse nanomotor que você está vendo na tela, ele cabe na ponta de um dedo. É minúsculo. Eles querem, inclusive, desenvolver micro-robôs para fazer reparos dentro do nosso corpo. Isso é fantástico, né? Mas se eu lhes disser que isso não é tecnologia de ponta na natureza, pode clicar a próxima. Na verdade, nanorotores moleculares já existem há muito tempo aqui na Terra, né? E esse aí é um rotor bacteriano. Não vou ter tempo de descrever todas as suas funcionalidades, mas eu só posso resumir o seguinte: ele é um rotor muito mais eficiente que qualquer rotor que o ser humano tenha fabricado. Ele quase não perde energia em forma de calor por causa do atrito, é algo fantástico. Na próxima tela tem uma animação, não precisa nem habilitar o som, porque é só animação mesmo. É uma animação 3D. Você vai ver aí o rotor em funcionamento, ok? Os espermatozoides, por exemplo, também contam com esse tipo de mecanismo, né? Que teve que existir desde sempre, porque senão não estaríamos aqui agora para contar a história, né? Então, aí dentro da célula, dessa bactériazinha, você tem o rotor funcionando, é um rotor elétrico orgânico. A bactéria consegue acelerar esse rotor, fazendo com que esse flagelo se mova mais rapidamente, ou até frear o rotor, estacionando o movimento. E aí? Nanomáquinas humanas são fantásticas, mas o que dizer desses mecanismos biológicos que já existem há milhares de anos, né, numa concepção criacionista, ou milhões de anos numa concepção evolucionista, né, mas estão aí, funcionando muito bem, obrigado, desde que foram criados, né? Eu creio que apontam também para um design inteligente, né? Vamos avançar. Eu quero mostrar uma outra máquina molecular fantástica para vocês, que é a quinesina. A quinesina, ali você vê uma ilustração mostrando como ela seria, né? Tem duas patinhas, vocês estão vendo ali, o pezinho amarelo e o pezinho azul. Ela literalmente caminha sobre os microtúbulos da célula, que são as estruturas que mantêm a forma da célula, né? Então ela caminha levando ali nas costas, digamos assim, estruturas ou vesículas deste para aquele outro lado da célula. Gente, não, deixa eu mostrar a primeira animação para vocês, depois eu vou tirar aqui uma conclusão. Pode clicar na próxima, também é uma animação 3D, que mostra uma quinesina em ação. Veja que ela vem lá de longe, né, caminhando sobre o microtúbulo, tá vendo? E nos planos ali mais abaixo tem outras quinesinas também trabalhando, o tempo todo trabalhando dentro de nossas células. Eu acabei de dizer que nós temos trilhões de células, e cada célula tem milhares de quinesinas. Então imagine quantos... 4 trilhões, sei lá, se eu posso dizer assim, calcular esse número aí, não é meu forte, mas enfim, quantos trilhões, 4 trilhões de quinesinas nanorobôs estão neste momento trabalhando dentro de você para que você possa existir? E quanto eu saiba, ninguém está processando isso, né, conscientemente. Aliás, pode clicar a próxima imagem aí. Tem um livro de um autor, um físico chamado Leonard Mlodinow, que era um grande amigo de Stephen Hawking. Nesse livro aí, Subliminar, ele diz o seguinte, que 70% do processamento cerebral é automatizado. Que bom, né? Porque senão, nesse momento, teríamos que controlar conscientemente o funcionamento de todas as quinesinas em nosso corpo. Ou seja, seria impossível. Nós travaríamos na hora. Não tem sistema operacional que consiga lidar com tanta informação ao mesmo tempo.
Isso para não mencionar a digestão do alimento, que acontece automaticamente, é uma quebra de nutrientes, distribuição desses nutrientes para os locais onde eles têm que estar, né? Transformação de energia dentro do corpo. Você está ouvindo a minha voz nesse momento, está processando o som da minha voz, que são ondas sonoras transmitidas aí de modo eletrônico. Você está medindo a temperatura do ar com os sensores localizados ao longo do seu corpo. Você está medindo a textura da sua cadeira aí, onde você está sentado, né? Pelos sensores que estão aí no seu traseiro também, né? Ou seja, informação visual, informação auditiva, informação tátil e tudo que acontece dentro de nós acontecendo ao mesmo tempo. E que bom que o processamento de tudo isso é automatizado, 70% desse processamento. Os outros 30%, que bom, estão disponíveis para nós, né? Para pensarmos, para sonharmos, para prestarmos atenção aqui nessa minha palestra aqui, né? Então, não se esqueça disso, viu? Cada vez que você se olhar no espelho, lembre-se de que você é uma maravilha de design. Você é um universo interno fantástico, né? De nanorobôs, nanomáquinas funcionando neste momento para que você possa existir. Próxima tela. Eu quero deixar aqui 2 tarefas de casa para vocês, tá bom? Vocês vão fazer? 2 vídeos que estão disponíveis em meu canal no YouTube. Meu canal é meu nome, Michel Soborges. Um deles, você pode colocar no buscador lá assim, Eva mitocondrial. Eu entrevistei a doutora Rogéria Ventura, que é bióloga, doutora e perita forense. E nós falamos sobre a origem da humanidade. É uma pesquisa muito interessante, é um assunto que vale a pena você conhecer. Simplesmente a pesquisa sobre a Eva mitocondrial, que analisa o DNA da mitocôndria, mostra que toda a humanidade proveio de uma única mulher. Gente, isso é muito interessante, hein? E é uma pesquisa científica, né? Para os de mentalidade judaico-cristã, obviamente, aponta para Eva, né? Por isso até o nome, e não é o nome que os criacionistas deram, né? É o nome que os próprios cientistas aí, evolucionistas, deram para essa pesquisa, Eva mitocondrial. Porque, repito, a análise do DNA da mitocôndria aponta para uma origem comum. Todos provieram de uma mesma mulher. Por que uma mesma mulher? Porque o DNA mitocondrial, ele é transmitido somente pela mulher. É muito interessante essa pesquisa. Assista depois lá, 1h40 de conversa com a doutora Rogéria Ventura. E a outra indicação, na próxima tela, eu quero também que vocês, convido vocês a assistirem meu canal, coloca lá o título O Retorno da Panspermia Cósmica, e você vai encontrar o que, na verdade, foi o meu TCC da minha pós-graduação na Universidade Cândido Mendes, aí do Rio de Janeiro. Foi por onde eu fiz a minha pós-graduação em Biologia Molecular. A minha pesquisa, resumindo, foi o seguinte: eu fiz uma análise bibliográfica, né, uma revisão de bibliografia, de tudo que eu pude, artigos, livros, congressos que tratavam da origem química da vida. Ou seja, como entender que a vida surge da não-vida. Desde 1950, com aquele primeiro experimento lá, hoje já desacreditado, de Urey e Miller, aquele balão de vidro, né, com descargas elétricas, formando aminoácidos, aquilo já foi desacreditado, embora alguns livros aí, de autores não tão atualizados, ainda apresentem como uma possível evidência da evolução química da vida. Mas não funciona, simplesmente. Então, eu procurei na literatura mais recente, na área de geofísica, geoquímica, biologia molecular, bioquímica. Será que alguém conseguiu, ao longo dessas décadas, explicar como teria sido a origem da vida? Sabem, a minha surpresa foi 0, porque eu já imaginava que seria isso. Ninguém, sequer uma pesquisa consegue explicar o chamado Mysterium Tremendum, em latim, né? A origem da vida. E é por causa disso que a origem espacial está sendo considerada de novo. É a chamada panspermia cósmica. Como não conseguem explicar a origem da vida a partir da não-vida aqui na Terra, inclusive algo que Louis Pasteur já provou que é impossível mesmo, né? Os que pensam dessa forma, estão propondo que a vida veio do espaço. E se você perguntar, mas como é que surgiu no espaço? A resposta vai ser, não sei, ninguém esteve lá para saber como foi. Então, na verdade, é uma tautologia, um argumento circular, né? A vida surgiu, por quê? Porque estamos aqui. E por que estamos aqui? Porque a vida surgiu. E tautologias não explicam nada, na verdade. São raciocínios circulares, né? Mas, enfim, esse foi o meu TCC. E
consegui demonstrar ali, por essa análise bibliográfica, que até hoje ninguém realmente conseguiu explicar esse mistério da origem da vida. Avancemos, então, para o terceiro e penúltimo argumento, que tem que ver com essa ideia de uma origem planejada, de um designer cósmico, né? O argumento arqueológico. E aqui eu já passo, então, deixando um pouquinho as áreas da ciência que tem que ver com biologia, com astronomia, eu vou para ciências aí históricas, né? Como a arqueologia. Próxima tela. A arqueologia moderna, ela praticamente nasce, pode passar para mim ali a próxima, com a descoberta da Pedra de Roseta, que foi decifrada por Champollion, lá no finalzinho dos anos 1700, né? Graças a essa descoberta, então, a egiptologia também nasceu, e o que é interessante, né? Champollion decifra a escrita, né, dessa pedra, porque um trecho está escrito em grego, uma língua morta que nunca se perdeu, e os outros estavam escritos em línguas do Egito, hieróglifos, e a outra, não sei se hierática ou demótica, né? O fato é que ele consegue, comparando os caracteres com o grego, decifrar finalmente a escrita do Egito. E aí, por isso que a egiptologia nasce, né? Porque agora as inscrições nas pirâmides, enfim, naquelas estelas egípcias, podem ser finalmente lidas, né? E aqui uma curiosidade, né? O primeiro autor da Bíblia foi Moisés, que era, como nós conhecemos pela história, perito nas línguas do Egito, porque ele foi preparado para ser talvez um futuro faraó, e para ser isso ele tinha que passar pela escola dos escribas. Então ele conhecia muito bem as escritas do Egito. Mas quando ele escreve a Bíblia, os primeiros livros, o Pentateuco, ele usa o hebraico, uma língua de escravos, uma língua simples, né, com 20 e poucos caracteres apenas. Dá para aprender hebraico sem muita dificuldade, o que não acontece com as línguas do Egito, né? Por que será que Moisés não usou a língua chique da época, a língua do império, né, e usa uma língua de escravos? Bom, eu não vou falar o porquê, né, seria conjectura, mas uma coisa é certa. Se ele tivesse usado o egípcio e não o hebraico, a Bíblia Sagrada teria ficado indisponível, indecifrável, até 1798. Olha que coisa, hein? Mas por ter sido escrita em hebraico, e depois em grego, o Novo Testamento, ela sempre esteve disponível. Sempre foi possível lê-la, pelo menos aqueles que conhecem as línguas bíblicas, né? Isso aí é um dado curioso aí. Pode passar a próxima. Os manuscritos do Mar Morto, uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX, demonstraram que o texto da Bíblia, do Antigo Testamento, passou por muitas e muitas cópias sem ser adulterado. Isso é muito interessante. O que chegou até nós hoje são cópias, né? Os originais, naturalmente, que já se decompuseram, se perderam, né? Mas o fato de termos muitas e muitas e muitas cópias, isso garantiu que a Bíblia fosse preservada, e os manuscritos do Mar Morto refutaram aquele pensamento que alguns têm de que, mas com tantas cópias, a mensagem deve ter sido totalmente adulterada, alterada, se perdeu. Mas não. Esses manuscritos, pode passar a próxima tela, foram encontrados aí nas cavernas de Qumran, dentro de cântaros, eram papiros, né? Pergaminhos, couro de cabra. Eles foram preservados porque essa região é muito seca, quase não há micro-organismos, né? Mar Morto. Então, ali eles foram preservados. E datam de até 250 anos antes de Cristo. O manuscrito mais antigo até então era de 900 anos depois de Cristo, ou seja, mais de 1000 anos mais recente. Quando descobriram esses manuscritos aqui, mais de 1000 anos mais antigos, os especialistas começaram a comparar os textos, né? O texto antigo com o texto mais recente. E ficaram surpresos realmente com o fato de que não houve alteração na mensagem transmitida pelo texto. Isso é realmente fantástico, né? E dá muita certeza dos que estão lendo hoje o texto de que ele realmente foi preservado com o tempo. Na próxima tela, nós vemos aqui uma evidência extra-bíblica do Êxodo, porque isso aí é um papiro egípcio que traz a oração de um sacerdote egípcio chamado Ipuver ao deus egípcio Horus. E nessa oração, o sacerdote Ipuver reclama com Horus de coisas que estavam acontecendo ali no Egito, como, por exemplo, a água se tornou em sangue, o gado estava morrendo no pasto, e outros fenômenos mais que ele menciona, que estão presentes onde? No Êxodo da Bíblia, no livro de Êxodo, né? Que são as chamadas 10 pragas do Egito.
Durante muito tempo, os críticos da Bíblia diziam que esses eventos não tinham acontecido, que era uma lenda hebraica, até que essa descoberta aqui acabou silenciando esses críticos. Ok, as pragas muito provavelmente aconteceram. Por quê? Porque há evidências extra-bíblicas delas também. A próxima tela, há uma foto aí de um famoso arqueólogo, Dr. Paulo Borck, já falecido. Eu tive o privilégio de entrevistá-lo para o meu livro Porque Creio, que é uma coletânea de entrevistas que eu fiz com vários cientistas, né, de várias áreas. E o Dr. Paulo Borck, ele escavou vários lugares, e inclusive, pode passar a próxima tela, a região onde ficavam as cidades de Sodoma e Gomorra. Havia 5 cidades lá naquela parte leste do Mar Morto. Hoje é onde fica a região de Babedra, né, ali mais ao sul ali do Mar Morto, como você vê naquele círculo, né, naquela imagem ali. Curioso, pode passar a próxima tela, segundo o Dr. Paulo Borck, que escavou na região, o curioso é que você, quando escava ali, a certa profundidade, eles fizeram vários poços em regiões mais ou menos distantes um dos outros. Quando se escavam ali esses poços, numa certa camada, numa certa profundidade, há uma camada espessa de cinzas, material que parece ser vulcânico, mas não é, porque não há atividade vulcânica nessa região. Então, em algum momento da história, houve uma catástrofe envolvendo fogo, enxofre, cinzas, numa vasta extensão que destruiu realmente as cidades que havia nessa planície. Para o Dr. Borck, que é um cristão, a conclusão óbvia é que isso se refere à destruição daquelas cidades que ficavam ali, Sodoma e Gomorra, as mais famosas. Para quem não aceita essas histórias, fica realmente complicado explicar esse fenômeno, porque, como eu disse, não há atividade vulcânica naquela região. Vou passar aqui rapidamente algumas descobertas arqueológicas agora, só para vocês terem noção de como a pá dos arqueólogos tem descoberto coisas fantásticas. Durante muito tempo, os críticos da Bíblia também diziam que Davi nem havia existido. E se existiu, talvez fosse apenas o líder de um bando lá no passado, mas nunca tinha sido rei. Pois é, o Palácio de Davi foi descoberto não muito tempo aí atrás e está sendo escavado neste momento lá em Israel. Palácio de Davi. Próxima tela, a gente vê ali uma notícia também que dá conta de que os arqueólogos alemães encontraram o Palácio da Rainha de Sabá na Etiópia. Aquela história lá no livro de Reis, na Bíblia, em que uma rainha ela se desloca da Etiópia, na África, vai até Jerusalém para conhecer pessoalmente um rei muito famoso, cuja sabedoria tinha alcançado, né, as histórias sobre ele tinham transposto as fronteiras de Israel, Salomão. E ela vai, passa um tempo ali, ouve muitas coisas dele mesmo, né, e volta para Etiópia maravilhada. Inclusive, depois encontraram tribos africanas que guardavam o sábado. É uma história muito interessante. Alguns chegam a pensar que seriam resquícios, né, culturais, bíblicos, daquilo que a rainha trouxe ali para a África, né? Mas fecha aqui o parênteses, né? Só para mencionar que mais esse palácio aí, descoberto, comprova uma história bíblica bem interessante. Próxima. Israelenses descobrem camarote do rei Herodes. Próxima. Ou seja, né? O pano de fundo, os personagens, todos eles praticamente sendo confirmados pela pá dos arqueólogos. Arqueólogos acham caixão de família que julgou Jesus, Anás e Caifás. O próprio ossuário do irmão de Jesus, o Tiago, foi descoberto também. Então, assim, realmente é um dos documentos antigos, pode passar a próxima, um dos documentos antigos mais confirmados pela arqueologia, a Bíblia Sagrada. Para vocês terem uma ideia, pode clicar mais um aí, a história dos Césares de Roma tem muito pouca evidência histórica, factual, para confirmá-las. Mas as pessoas aceitam praticamente sem questionar. Já as histórias bíblicas têm muito, muito mais evidências. No meu blog criacionismo.com.br tem um botãozinho no buscador, no menu superior ali, chamado Arqueologia. Quem tiver curiosidade é só ir lá, clicar nesse link e vai encontrar uma série de achados que eu vou documentando e arquivando aí nesse blog, tá bom? Se tiver curiosidade, fica aí a indicação para você. Pode clicar a próxima, clicar mais duas aí, né? E vamos então para o quarto e último argumento da nossa análise aqui, que é o argumento escriturístico, né? A arqueologia tem que ver com o passado. E agora vamos falar um pouquinho sobre o que tinha que ver com o futuro. Clica mais uma.
Tem uma citação aqui daquele livro que eu citei para vocês, eu tenho em português, inclusive, o Estudos ou Observações sobre as Profecias de Daniel e Apocalipse, de Isaac Newton, Sir Isaac Newton, em que ele diz o seguinte, ó: a autoridade dos imperadores e reis e príncipes é humana. A autoridade dos concílios, sínodos, bispos e presbíteros é humana, mas a autoridade dos profetas é divina e compreende toda a religião. Ou seja, para Isaac Newton, um dos maiores cientistas da história, para mim o maior, a Bíblia tinha autoridade divina. E por vários motivos, pelo argumento arqueológico, histórico, e agora vamos ver um pouquinho mais algumas coisas assim, relacionadas com isso. Pode clicar a próxima tela. Já que Newton falou em profecia também no seu livro, eu poderia citar aqui Daniel capítulo 2 na Bíblia, um livro que foi escrito 500 anos antes de Cristo. E se você depois também tiver a curiosidade, em casa, ou no seu celular, ou na internet, você ler Daniel capítulo 2, você vai perceber que é uma aula de história condensada em um capítulo. Ele trata da sucessão dos impérios que viriam depois do império do tempo dele, começando com Babilônia, no tempo dele, né? E avançando pela Medo-Pérsia, pela Grécia, por Roma, e a configuração que chamamos hoje de Europa. Essa profecia é fantástica pelo nível de antecipação que ela contém, né? 2.500 anos no passado, pelo menos. E ela traz ali um esboço de toda a história universal. Próxima tela fala aqui de Ciro, do grande general e depois imperador Ciro, né? Lá da Medo-Pérsia. Em Isaías 44, 28 fala o seguinte, que Ciro é o meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém, seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Só para vocês terem aqui uma noção cronológica, Isaías, o profeta Isaías, desempenhou seu ministério ali entre 739 e 681 a.C. Ciro se tornou rei da Pérsia somente em 539 a.C., ou seja, 200 anos depois, praticamente. Só que o nome dele já estava escrito, grafado na Bíblia hebraica, 200 anos antes de ele nascer e se tornar imperador. Tanto é que quando os hebreus leem para ele esse texto, Ciro simplesmente faz exatamente o que está escrito ali. Ele permite que os hebreus voltassem do cativeiro e reconstruíssem Jerusalém, reconstruíssem o templo ali, né? Mas o mais interessante, pode clicar a próxima, é que esse evento foi registrado no jornal da época, que eram cilindros, né, ou tabletes de argila com escrita cuneiforme. Nesse cilindro aí, que está no Museu Britânico, lá em Londres, descoberto em 1879 no Iraque, é chamado Cilindro de Ciro, escrito em 539, dessa época aí, antes de Cristo, está escrito o seguinte: Ciro está dizendo isso, né, mandou que algum escriba escrevesse isso, eu devolvi para esses santuários que se encontram do outro lado do rio Tigre e que se encontram em ruínas por um longo período de tempo as imagens que costumavam habitar neles e os estabeleci como santuários permanentes. Eu também juntei todos os seus habitantes e os fiz retornar para suas habitações. Gente, que coisa incrível. Um texto de Isaías, lá do ano 700 a.C., dizendo que isso aconteceria, e um texto de 200 anos depois, dizendo que aconteceu. Agora nós temos o jornal da época comprovando o fato, né? Entre outros achados, esse é um dos espetaculares que mostram realmente a precisão da profecia bíblica. Tem mais um aqui, só para a gente ficar com mais um, né? Poderia citar vários outros, mas esse é de Ezequiel, do 4º século antes de Cristo. Naquele momento histórico, Ezequiel profetizou que Tiro, que era um importante porto fenício, né, da Fenícia, que nunca tinha sido conquistado por nenhum rei estrangeiro, porque era uma ilha intransponível, protegida naturalmente. O profeta falou que um dia Tiro seria capturada por um rei e destruída totalmente. Bem, no ano 590, 16 anos depois, né, do que Isaías escreveu, de fato, Nabucodonosor chegou lá e destruiu a Tiro continental, mas a Tiro ilha insular continuou intacta. Algumas pessoas podem ter pensado, o profeta Ezequiel falhou, né? Porque ele falou que ela seria devastada. Aliás, o profeta diz que ela seria tão arrasada que as pedras seriam lançadas ao mar e os pescadores secariam suas redes naquelas pedras.
Mas não aconteceu isso com Nabucodonosor. Ok, aguarde. 200 anos depois, Alexandre o Grande chegou lá e terminou o serviço. Ele, então, destruiu a cidade toda, a ilha também. Ele aterrou aquele estreito ali, não é mais uma ilha hoje em dia, é um pedaço de terra, né, para dentro do mar, quase uma península assim. E, pasmem, hoje, lá no Líbano, os pescadores secam suas redes sobre as ruínas da antiga Tiro, nas pedras que fizeram parte da antiga Tiro. Exatamente como o profeta Ezequiel tinha escrito 4 séculos antes de Cristo. É o que acontece hoje lá também. Eu fico por aqui, então, nessas questões. Pode passar a próxima, eu só vou mencionar aqui mais 2 detalhes. O Antigo Testamento da Bíblia está repleto de profecias que a gente chama de messiânicas, que anunciavam a vinda do Messias, dizendo que ele nasceria em Belém, que ele nasceria de uma virgem, que ele teria seu corpo, né, crucificado. Davi fala disso numa época que a crucificação não era nem um instrumento de tortura praticado. Ele seria crucificado e seus ossos não seriam quebrados. Ressurgiria no terceiro dia. Ou seja, tem uma série de profecias de mais de 1000 anos antes de Cristo tratando do Messias. Isso é incrível. E tem profecias também que tratam da segunda vinda dele, mas podemos deixar isso para um outro dia, né? Há muitas profecias que falam desse assunto aí. Bem, eu quero concluir com um texto que está lá no Novo Testamento. Foi escrito pelo Dr. Lucas, pode passar a última tela aí. Dr. Lucas, que era um grego, né, que escreveu posteriormente o seu evangelho. Mateus e Marcos eram seguidores de Jesus diretos, João também, mas Lucas foi um grego, né, um gentio, digamos assim, como diz na Bíblia. E seu evangelho é fantástico, ele faz o trabalho de um jornalista ali, né, detalhista mesmo. Em Lucas 24, ele fala da ressurreição de Jesus, e ele traz ali, ele narra ali a atitude de Pedro, que eu achei, de João também, né, que eu acho assim fantástica. É como se Pedro tivesse tido a atitude de um verdadeiro cientista, de uma pessoa intelectualmente honesta. O que que Pedro fez? Quando Maria Madalena, que foi a primeira pessoa a ver o Cristo ressuscitado, segundo a Bíblia, ela volta correndo para contar o que tinha acontecido para os discípulos. Quando Pedro ouve aquele relato, ele não acredita, ele acha que ela teve uma alucinação, alguma coisa assim. Ele não acreditou, mas mesmo assim, o que que Pedro fez? Diz o texto que ele se levantou, saiu correndo, foi até o túmulo e verificou que era realmente o que tinha sido dito por Maria. Ele estava vazio, a pedra tinha sido removida. E Pedro volta feliz da vida para encontrar seus amigos e dizer que tinha visto a mesma coisa. Por que eu conto essa história aqui para encerrar essa minha exposição para vocês? Talvez alguém aqui, ou muitos alguéms, né, possa ter ficado com dúvidas ou com questionamentos ou desconfianças, não tem problema. Eu já passei por isso, eu já fui também evolucionista, nunca cheguei a ser um ateu necessariamente, mas passei por uma fase assim de agnosticismo, de dúvida, e tive a minha experiência também intelectual, a semelhança de Anthony Flew, de Francis Collins, né, de Heinrich Heine. Mudei minha cosmovisão e meus paradigmas. Ok, então eu compreendo perfeitamente, né? Se essa minha exposição tenha levantado talvez algumas dúvidas, não tem problema também. Como eu disse, seria uma exposição de uma ideia, né? Uma conversa aqui. Mas que pelo menos você faça como Pedro, então, né? Ok, eu não acredito, mas eu vou verificar. Eu quero ver com os próprios olhos. Então fica aqui um desafio de amigo, né? Que você busque literatura sobre isso, livros. Quem sabe hoje com a internet tudo fica até mais fácil, tem bons canais na internet, né? No YouTube, enfim. Recomendo humildemente aqui o meu também, Michelson Borges, né? Você pode buscar ali na playlist criacionismo ou ateísmo, enfim, tem bastante material ali. Simplesmente se levante e vá ver com os próprios olhos, tá bom? Quem sabe você possa ter uma grande surpresa ao chegar lá e verificar as coisas, tá bem? Muito obrigado pela paciência até aqui e repito que foi um prazer e um grande privilégio poder falar a todos vocês. Muito grato, Michelson, por essa exposição com brilho, né, com beleza, com poesia, entusiasmo também. Você mescla isso, a emoção, né, com a reflexão, né? Isso nos mobiliza também, intelectualmente, emocionalmente. E eu fui acompanhando aqui as manifestações, né, dos presentes. Sara, nós estamos com a audiência agora de quantas pessoas? Você consegue me dar essa informação?
362 pessoas hoje nos assistindo. Hoje ocorreu algo muito interessante, Chelsea, que é o seguinte: nós já tivemos eventos como esse no Humanitas, né? O que a gente teve mais, acho que no ano passado a gente falou aqui tratou aqui da semana de 22, falou sobre o pensamento do hoje, ou de antropofagia, e esse foi o momento, né? Era um tema único e a gente teve um público que oscilou, né, em torno disso, de quase 400 pessoas, alguma coisa assim. E hoje nós alcançamos essa marca, né? Então, ao conjugar, né, esses temas, né, que estão entrelaçados em sua fala, em sua exposição, né, o pensamento científico, a reflexão filosófica, né, e a experiência, né, relacionada, né, à fé, né, a exposição também, né, da reflexão teológica. Então, aqui nós reunimos aqui um número considerável de pessoas, não devido a isso, em especial, quer dizer, todos os presentes certamente se interessam, né, por esses temas, né? Então, aqui o nosso tempo está, né, se esgotando, né? Você tem um compromisso. Vou só agora me manifestar aqui, lendo aqui alguns dos comentários, né, das considerações que as pessoas fizeram aqui, as pessoas, os participantes aqui da nossa audiência, né? Aqui as pessoas já solicitando, né, que a palestra fique disponível no YouTube, né? Muitas expressões aqui de afeto, de agradecimento, né? Então vamos aqui, né? Agradecimentos aqui diversos, das mais variadas formas. Aqui a Angelina, por exemplo, né, dizendo que é um grande privilégio assistir essa palestra, tudo perfeito. Aqui, excelente, ótima palestra, muito obrigado. Vários agradecimentos, deixa-me ver aqui. Presentão de início de ano do ciclo de palestras, maravilhoso. Essa é a primeira palestra, né? Estamos, digamos assim, reinaugurando o Humanitas, né? Desse ano, né? O projeto, né? Então, são muitas manifestações aqui de afeto, né? As pessoas também foram trocando aqui comentários, informações, alguns já compartilharam links, né? Os links dos seus blogs também, eu também aqui compartilhei, porque as pessoas estavam pedindo, né? Então, aqui, esse material, né? O chat fica disponível para acesso posterior, né? Então, as pessoas podem resgatar essas informações, podem ter acesso, né, a essas fontes e outras, né? Tendo acesso ao seu material, eles terão acesso a outras fontes também, bibliografias e tudo mais, né? Então, respondendo a pergunta de alguns aqui, né, esse material ele vai passar por um processo mínimo de edição e deve demorar um pouquinho, porque a gente trabalha com equipe pequena, né, muito competente, né, mas com muito trabalho a ser feito, né? A gente aqui tem um museu, né, um centro cultural aqui administrado, né, para essas pessoas, né? Então, leva-se um pouco de tempo, mas depois ele fica disponível, né, no site do Museu da Justiça, né? Fica disponível no canal também do YouTube do Tribunal de Justiça. Então, todos puderam aqui. Algumas pessoas estavam dizendo, eu preciso rever, eu quero rever essa palestra na íntegra, né? Então, é uma profusão de informações, né, de detalhes, né? E se algum de nós não tem uma certa familiaridade, né, com a língua, certos aspectos, né, da linguagem técnica, né? Então, há necessidade mesmo de rever. Então, aqui são muitas manifestações aqui, né? E surpresas também, as pessoas, né, com o teor, né, com detalhes, né, que você nos revelou. Eu queria simplesmente, meu caro, agradecer muitíssimo, né, em nome do Museu da Justiça, em nome da equipe, em nome da nossa audiência, por essa possibilidade de ouvi-lo, né, e de acender a nossa curiosidade relacionada a esses temas, que são temas que dizem respeito à condição humana, né? Por que estamos aqui? Qual é a origem, né? Qual é a nossa origem? Então, são perguntas assim, essenciais, digamos assim, né? Dizem respeito à condição humana, né? À existência humana, e fomos levados a pensar sobre isso, né? A trocar aqui entre amigos, entre conhecidos, e com a sua intervenção aqui preciosa para nós. Eu repito, né, Vanderlei, que foi um grande privilégio para mim. Eu lamento aí que não tenhamos mais tempo, né? De repente poderíamos ter uma interação também. Eu teria o maior prazer de responder, quem sabe, algumas perguntas ou indicar conteúdos que pudessem ser úteis, né? Você mencionou o livro aí, né? Fica também meu convite. Eu tenho alguns livros publicados nessa área. Um deles é o História da Vida. Nesse livro eu agrupei os argumentos que me fizeram mudar esse paradigma, como eu comentei, né? O livro Porque Creio também, uma coletânea de entrevistas com cientistas teístas.
Tem o livro A Descoberta, é uma ficção científica que eu escrevi com um amigo, trabalhando essas ideias também num roteiro, numa trama. E outros livros mais você pode encontrar no site da Casa Publicadora Brasileira, onde eu trabalho como editor da revista Vida e Saúde, que é o cpb.com.br. Só buscar lá, você encontra bastante conteúdo aí que com certeza vai enriquecer ainda mais a sua biblioteca e suas ideias também. Aqui, Michel, você já tem pessoas aqui dizendo que a Cristine, por exemplo, a Cristine G, que olha, gostaria de outras palestras sobre o tema, excelente palestrante. Então, quero até, de algum modo, já adiantar uma informação para vocês. Né? Hoje eu estive numa conversa muito amistosa com uma das responsáveis, né, pela direção, né, da instituição, e falei, né, mencionei que o Michelson ele tem sido muito generoso ao compartilhar informações conosco, né? Então, eu estou propondo à instituição a idealização, né, de um novo programa que vai dizer respeito à origem das ideias, né? A gente está pensando assim na criação de um núcleo de estudos, mesmo aqui no Museu da Justiça, né? Então vai ser um núcleo de estudos originários. Eu já apresentei a proposta, a diretora ficou muito entusiasmada e eu mencionei que o Michelson tem me passado informações de contatos, né, de palestrantes, né, de âmbito internacional, cientistas, biólogos, né, cosmólogos, geólogos. Então assim, o Michelson ele transita em todas essas áreas, né, e no âmbito internacional. Então tem muitos contatos. Então a gente vai ter essa possibilidade de explorar esses temas em outros momentos, no outro programa, e muito provavelmente daqui a algum tempo, né, a gente vai ter outros convidados, o Michelson poderá vir a falar, né, sobre um tema específico entre esses tantos aqui, porque, na verdade, ele fez aqui uma costura, né, de uma série de temas, cada um deles, né, renderia, né, muitas palestras, várias falas, né, podem ser explorados em amplitude e profundidade. Então, eu já dou essa boa nova aqui para vocês e fico muito feliz aqui pela acolhida, pela possibilidade, porque esse aqui é um ambiente republicano, democrático, de debate, de partilhamento de ideias, compartilhamento de ideias, e estou percebendo aqui uma receptividade muito bonita, né, de todos vocês. Então, novamente agradeço a audiência de todos, agradeço aqui o empenho da equipe, né, nós nos mobilizamos aqui de um modo que fizemos um malabarismo para que isso pudesse acontecer hoje, porque os equipamentos que eu ia utilizar, nenhum deles estava funcionando. Então, eu me desloquei de sala, um equipamento aqui, outro equipamento ali, mas, afinal de contas, tudo deu certo. Sou muito grato, né, por isso, pelo apoio da equipe, por esses queridos amigos aqui. E sou muito grato, Michel, mais uma vez enfatizo, por a sua generosidade em compartilhar do seu tempo, do seu saber, da sua experiência como pesquisador. Um abraço, viu, Vanderlei, amigos, equipe aí, nota 10 também, sempre muito prestativa aí, testamos aí o funcionamento do sistema antes também, né, da nossa conversa aqui. Obrigado a todas aí, todos que me ajudaram nesse processo, e os amigos, né, os mais de 300 amigos aí que dedicaram um pouco do seu tempo para ouvir, considerar esses assuntos que eu apresentei. Um grande abraço para todos e obrigado pelo carinho. É sempre um prazer ouvir pessoas apaixonadas pelo saber, pelo conhecimento, como você. Então, assim, já tivemos muitos convidados assim, e você está aqui conosco, e é mais um exemplo disso, assim, da paixão pelo saber, pelo conhecimento, que faz tanta diferença, né, na experiência de vida de todos nós. Muito grato mesmo, Celson, e que essa parceria se estenda. Com certeza. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Boa noite a todos.